Quero agradecer aos patrocinadores desse programa. Graças a eles, este programa está chegando até você aqui pela TV Pampa. Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios. Saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade. Essa é uma característica da Coletur Turismo, do meu amigo Vinícius. Com sede em Guarani das Missões, a empresa de turismo Coletur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países, e viagens para colegiais em geral. Com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Coletur Turismo se destaca pela segurança. Com a Coletur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com meu amigo Vinícius da Coletur pelo fone 055 3353 1625. Você viu isso? Pois é, não costumamos nos preocupar com essas coisas até que esse tipo de dano acabe acontecendo. Pior, acontece com muita frequência, a não ser que você use um produto da Brasil Componentes. A Brasil Componentes, ali de Bento Gonçalves, fabrica a partir de materiais recicláveis e com uma super qualidade todos os tipos de puxadores, suportes, pés e porta-objetos, assim como mãos francesas, puxadores de prateleiras, fabrica adegas e acessórios aéreos. Isso é para você, lojista, que vive cheio de reclamações de clientes com coisas como aconteceu agora, com defeitos desse tipo de objeto e que precisa algo de qualidade e de preço. Contate agora com a Brasil Componentes, que está com uma condição muito especial para lojas de todos os tipos. Você, consumidor, passe a pedir qualidade, passe a pedir os puxadores da Brasil Componentes, que fabrica acessórios desse tipo. Contate pelo fone 54 3454 7155 com o CID. Em questão de segurança, faça como eu fiz. Aluguei um sistema de câmera de vigilâncias ali da Poa Brasil Vigilância. É claro que você pode comprar o sistema também. Eu, no caso, aluguei, e isso pode ser feito por condomínios e também por empresas, uma vez que a Poa Brasil Vigilância, em caso de você alugar os equipamentos, se encarregará de fazer a manutenção permanente dos mesmos. É muito mais barato, bem mais prático, bem mais seguro. Ligue lá para a Poa Brasil Vigilância e fale com o Marcos pelo telefone 51 3061 6162. Por seu turno, a promiscuidade, a frieza, a demagogia, a falta de fé criam hoje os futuros podres operadores do sistema. Por isso é imprescindível que nós jovens nos atenhamos a sair destas linhas vulgares da condução da vida social e nos aliemos também aos preceitos que cavem masmorras às vicissitudes e às correntes que erguem templos à virtude. Esse é um trecho de um livro meu chamado Carta aos Jovens. Quero agradecer aqui a vocês que participam na minha página do Face, dando sugestões, fazendo críticas oportunas e, logicamente, dando até dicas de como tem que ser o programa. Para mim isso é muito importante. Siga participando, siga mandando suas sugestões e fique sabendo também que ao longo do programa você vai aparecer aí na telinha com seu nome, sua cidade. É uma forma de nós interagirmos contigo,
trazer do Face para a tela, da tela para o Face. Enfim, continue sendo amigo em minha página, continue interagindo conosco. Muito obrigado. Desde épocas muito remotas e distantes, é um tabu a questão da morte e da violação do cadáver. A doação de órgãos é uma incógnita no meio religioso, e isso tem se dado e tem sido um grande problema para a medicina também, para os governos, para os que necessitam, principalmente para os que necessitam da doação, pois nosso apego ao corpo, em razão de dogmas religiosos, de preceitos cerimoniais religiosos, tem contribuído e muito para não doarmos as partes de nosso corpo físico. De um lado, fica aquele medo de um corpo que venha a sentir alguma dor na retirada de um órgão. De outro lado, surge aquela questão de uma possível ressuscitação, num sentido mais religioso, onde então parte desse corpo faria falta para a pessoa e vá que essa parte que foi mutilada, venha a fazer falta depois, numa possível ressuscitação. Em ambos os casos, o culto ao corpo se faz presente de maneira muito forte e quase bizarra nessa situação que envolve a questão da doação de órgãos. Embora alguns autores espirituais e espíritas falem que o espírito fique ligado magneticamente ao corpo e, portanto, estaria ele sujeito aos sentidos e sensibilidades corporais, em verdade, a morte do corpo físico, que aqui eu começo a falar como desencarnação, ela se traduz no desligamento completo e definitivo do espírito com o corpo carnal. A morte é isso, é esse desligamento completo, não restando possibilidade nenhuma de tormento a posteriori para o tal espírito e a utilização desses restos mortais por outra criatura terrena não lhe é obstáculo nenhum. Nós temos uma tendência muito forte de crer na dor no pós-morte por uma questão de imaginarmos que as sensações seriam terríveis caso nós pudéssemos ver o corpo sendo esviscerado numa mesa cirúrgica, e o que passa a ser quase um folclore se observarmos o que a espiritualidade superior tem falado, como a espiritualidade superior se reporta sobre esses primeiros momentos que seguem a desencarnação, a morte, comumente chamada. Ocorre que a grande maioria dos espíritos, ao desencarnarem e atingirem outro campo de visão depois da desencarnação, que atinge uma frequência diferenciada, dificilmente conseguem observar o que se passa com o seu ex-corpo, não restando possibilidade de análises e contemplações nesse quesito. Muitos têm, por questões de um tipo de educação religiosa, a crença de que as partes do corpo físico poderão fazer falta nesse possível retorno ao corpo, no retorno da alma ao estado corporal, entendendo que poderiam ressuscitar e ter por isso a necessidade daqueles órgãos que foram tirados. O fato é que se trata isso de uma sentença dispensável do ponto de vista espiritual, uma vez que a alma, ao migrar de volta para a Terra, ela estará revestida, isto sim, de um corpo novo e com uma nova situação evolutiva e, portanto, de nada e em nada aproveitará
os antigos despojos para o espírito que migra para o plano mais espiritual. Digo mais espiritual porque a Terra também é um plano espiritual, como já falei antigamente e anteriormente. Os desdobramentos posteriores com o cadáver não vai fazer diferença nenhuma para o espírito, salvo para alguns assim bem mais apegados às questões terrenas. A maioria das entidades espirituais não teria preocupação com tal fato, não. Com o propósito divino de evoluir e se desapegar com essa evolução de todas as coisas que não têm significado maior para ela, para a alma, o corpo só é passado e suas composições celulares não lhe indicam qualquer tipo de sofrimento ou qualquer tipo de animação. Então o espírito não tem essa preocupação com o corpo físico. Certas coisas devem ser trazidas à tona, não obstante. Uma delas é o fato da energia elementar que acompanha os objetos do defunto. Mesmo depois da sua volta ao plano espiritual maior, pode continuar, sim, impregnando tais objetos, essa energia elementar, e claro, muito melhormente o corpo, por que não? Isso se dá porque a posse é algo muito eivado de energia e o sentimento de posse extrapola até mesmo o uso da razão. Essa energia dos elementos, ela é um tipo de identidade magnética natural que compõe organismos e elementos periódicos, quaisquer que sejam e existam no universo. Isso vai classificando apropriadamente e dando uma identidade para cada objeto que compõe esse mundão todo. É o chamado rastro radiestésico, ou simplesmente energia elementar, a energia específica de cada elemento. Isso gera uma barreira entre doador e receptor. Sim, gera. E é preciso ter muito cuidado com isso. O espírito que se identifica muito materialmente ao seu antigo corpo, por possuir clara e inequívoca falta de evolução e de espiritualização, principalmente, tende a ficar muito, digamos, impaciente quando descobre que parte de seu antigo veículo carnal fora doado para alguém, para outra pessoa. Desse modo, cuidemos para que a doação de órgãos seja sempre algo muito explícito, explicitado por nós, da vontade da pessoa, no mínimo que esta pessoa tenha demonstrado por gestos ou por entendimento quanto à doação do órgão, para que espiritualmente não se enrole, pois caso seja contrariado devido à ligação elementar com o corpo, tais órgãos doados pela família do ente querido, normalmente, nesse caso, acabarão sendo rejeitados pelo receptor ou não funcionarão com perfeição, em razão justamente dessa questão da posse e da propriedade que explicarei a seguir. Por isso se faz muito importante o consentimento da doação. Isso é importante, porque a propriedade é do espírito que se foi. Sempre pergunte para o familiar, se o familiar concorda com a doação, entre no assunto da doação de órgãos, entre nele com profundidade, não tenha receio, entre na roda de conversa, entre com o assunto, pois é muito importante a espontaneidade diante de tal coisa. Creio ou não, além de uma cirurgia que exige um douto conhecimento por parte do profissional médico, que ligará tecidos e fará as pontes nervosas naquele procedimento ali no receptor do órgão, a condição de vida e energia, além de
toda uma condição magnética que envolve essa atitude, devem estar presentes e pulsantes para que não haja desacordo entre o organismo do espírito que se foi e o organismo do receptor que está aqui a receber o órgão. Com toda certeza, a maioria dos espíritos, depois de desencarnarem, depois de morrerem, se dão conta de que podiam ter, sim, doado seus órgãos terrenos e assim terem trazido mais qualidade de vida àqueles irmãos que ainda não encerraram as suas atividades aqui neste plano. Isso acontece porque quando o espírito vai para o plano espiritual, da onde veio, ele passa a ter uma outra visão, uma visão bem mais ampliada. Portanto, quando se desliga desse corpo físico, não lhe restando dúvidas, desde que ele tenha um pontinho de razão na sua consciência, não lhe resta dúvida sobre a inutilidade do corpo que deixará na sepultura ou no crematório, por exemplo. Esse espírito acaba descobrindo também que o seu gesto na não doação foi de egoísmo e nota também que se tivesse doado as suas partes corporais, seria bem mais inteligente do que deixá-lo ali para ser comido pelas larvas. Ou seja, ao invés de deixar o seu corpinho de repasto para os bichos, que além de mais nojento, é bem mais dramático para o espírito e nada producente para o ambiente e para o meio ambiente como um todo, poderia pelo menos parte dele ter ficado inteirinho dentro de um irmão, servindo e sendo útil. Outra coisa que tem que ser evitada, e deve ser sabido isso, é a doação de órgãos de pessoa que desencarnou por suicídio. E suicídio não é só se esgorjar, se atirar, se enforcar, porque tem várias formas de ter um suicídio. Assim como pelas razões antes expostas, se um espírito que não consentiu em doar seus órgãos e já mantém uma ligação magnética com eles, imagine alguém que tenha se suicidado. Interprete muito bem essa situação do suicídio e cuide, porque isso é sim uma forma de prejudicar a doação. O espírito do suicida mantém uma ligação corporal muito intensa e o seu sentimento de frustração é muito grande e a ligação sua, a sua ligação kármica com o corpo em razão do suicídio é muito mais longa, essa ligação, depois da morte, tornando assim a massa molecular física mais sujeita aos impulsos emocionais desatinados dele como entidade. Assim, nunca doe órgãos do que é familiar, nunca doe órgãos de pessoa que desencarne dessa forma. Vai evitar um problema ali na frente. Existe uma correspondência muito forte entre o dono do objeto e o objeto. E com o corpo isso não é diferente nem um pouquinho. Toda pessoa que tenha sido iniciada em conhecimentos profundos da alma e que tem um pouco de conhecimento quântico, sabe muito bem do que estou falando e sabe muito bem que os elementos interagem e reagem uns aos outros e que seus conteúdos moleculares sofrem sim a ação das vibrações emanadas uns dos outros. Quer dizer, os elementos eles se interligam e reagem magneticamente, independentemente de distância ou qualquer coisa parecida. Não existe um maior conduto e nem maior condutor de vibrações do que a mente humana. Ele é o maior conduto e condutor de vibrações. A mente humana é como uma parabólica.
e age nas células dos elementos. Independentemente da distância que estejam os proprietários de seus corpos, de seus objetos, esses objetos reagirão a ele e aos seus tratos emocionais. Tal é a ligação que existe entre a coisa e o dono da coisa. A posse é diferente da propriedade. E assim como reza o ordenamento jurídico brasileiro, também se repete na questão da alma e do corpo. Ter a posse não é ter a propriedade. Por isso, quando se doa um órgão, assim como ao doar qualquer coisa, dê de coração, dê e se desapegue. Se eduque, tenha educação para doar de verdade as coisas, ainda mais se tratando de órgãos do seu corpo, pois você precisa se desfazer integralmente dele, sentimentalmente e fisicamente, dando o direito de posse e de propriedade para o novo dono desse órgão, pois é assim que ele vai conseguir ter a tranquilidade de ser um receptor e você de ser um doador. De nada vai adiantar a posse de um órgão para o receptor se ele não conseguir fixar a tal propriedade sobre o tal órgão. Ou seja, para que o órgão vibre em sintonia com ele, se identifique com o organismo novo e assim se coadune com o restante do organismo e do corpo, com as questões imunológicas principalmente, é preciso afinidade plena e ela só será conseguida com a posse e com a propriedade juntas. Do ponto de vista religioso, siga a ideia de Cristo quando ele se dirigiu num caminho ali por uma das cidades em que passava a um discípulo que queria enterrar o corpo do pai que havia falecido, conforme os costumes locais da época, antes de segui-lo na jornada. Jesus então se volta para o tal discípulo e fala assim: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ali o Cristo dá a entender que o corpo físico não interessa mais depois que desfalece pela saída do espírito e que o corpo esse, então, ele passa a não ter valor nenhum, uma vez que o valor humano está sintetizado no espírito, simplesmente no espírito. Então, por que não doar algo que é seu temporariamente e que deixará de ser seu para ser terra e comida de bichinhos com a desencarnação? É importante seguir o sentimento de humanidade do Cristo e acompanhar também o avanço tecnológico e filosófico das épocas, pois, além disso, esse é um ato moderno, é essencialmente evoluído e comprovadamente útil. Se você opta pela queima do corpo, pode optar antes pela doação. Se você opta pelo apodrecimento do corpo numa sepultura, opte antes pela doação dos órgãos. Afinal, que cristão é você que prefere ver o corpo putrefado ao invés de vê-lo em serventia em alguém, em algum irmão? Que sentimento que move você, se você prefere as larvas à felicidade da cura de um irmão? Afinal, quem é você? Seu espírito não terá sequelas, nem chorará a dor do corpo na vida de além-túmulo, caso venha a ser mais útil que ser jogado numa caixa para ser consumido pelo tempo e pelos vermes. Não perca o próximo programa no próximo domingo. O tema é palpitante e muito esclarecedor. O próximo tema será mortes coletivas e seus significados espirituais e kármicos.
Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios. Saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade. Essa é uma característica da Qualitur Turismo, do meu amigo Vinícius, com sede em Guarani das Missões. A empresa de turismo Qualitur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países e viagens para colegiais em geral. Com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Qualitur Turismo se destaca pela segurança. Com a Qualitur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com meu amigo Vinícius da Qualitur pelo fone 055 3353 1625. Você viu isso? Pois é, não costumamos nos preocupar com essas coisas até que esse tipo de dano acabe acontecendo. Pior, acontece com muita frequência, a não ser que você use um produto da Brasil Componentes. A Brasil Componentes, ali de Bento Gonçalves, fabrica a partir de materiais recicláveis e com uma super qualidade todos os tipos de puxadores, suportes, pés e porta-objetos, assim como mãos francesas, puxadores de prateleiras, fabrica adegas e acessórios aéreos. Isso é para você, lojista, que vive cheio de reclamações de clientes com coisas como aconteceu agora, com defeitos desse tipo de objeto e que precisa algo de qualidade e de preço. Contate agora com a Brasil Componentes, que está com uma condição muito especial para lojas de todos os tipos. Você, consumidor, passe a pedir qualidade, passe a pedir os puxadores da Brasil Componentes, que fabrica acessórios desse tipo. Contate pelo fone 54 3454 7155 com o CID. Em questão de segurança, faça como eu fiz. Aluguei um sistema de câmera de vigilâncias ali da Poa Brasil Vigilância. É claro que você pode comprar o sistema também. Eu, no caso, aluguei, e isso pode ser feito por condomínios e também por empresas, uma vez que a Poa Brasil Vigilância, em caso de você alugar os equipamentos, se encarregará de fazer a manutenção permanente dos mesmos. É muito mais barato, bem mais prático, bem mais seguro. Ligue lá para a Poa Brasil Vigilância e fale com o Marcos pelo telefone 51 3061 6162. Seja terno e generoso em qualquer circunstância. Assim nunca irá se perder, em hipótese alguma. Seja afetuoso, seja carinhoso, pois essas atitudes contagiam as outras pessoas e aos poucos todos da tua volta vão semeando a cordialidade e a generosidade. Este é um trecho de um livro meu chamado Agir Positivamente.